Olá, bom dia a todos. E hoje eu quero compartilhar uma mensagem com você que está lá no livro de Mateus, lá no capítulo 6, que fala, né, sobre ainda a continuação do Sermão da Montanha. São algumas instruções que o Senhor nos dá acerca do nosso coração, não é? Que onde tiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Mas ele vai além, não é? Que o coração, ele também sente, ele também julga, ele também vê a partir do que os nossos olhos veem. E os nossos olhos, por sua vez, ao fazer determinado julgamento, ao fazer determinada concessão, ao ver e emitir um parecer, isso tudo é levado para o nosso coração. E lá dentro do nosso coração, essas coisas são organizadas, não é? De maneira tal qual os nossos olhos, não é? Já filtraram, já emitiram um valor, uma conclusão. Então é a partir dos nossos olhos que também aquilo que há no nosso coração está diretamente ligado. Olha o que diz lá no versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, no versículo 23, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, vamos voltar para o versículo 22, em que diz que a candeia do corpo são os olhos, ou seja, o que vai emitir luz para o nosso corpo são os nossos olhos. É através dos nossos olhos, e aí eu digo do nosso olhar, que o nosso corpo vai ter luz ou trevas. É a partir do filtro, da perspectiva do nosso olhar, que em nós vai haver luz ou trevas. O que isso significa? É a partir daquilo que nós julgamos através daquilo que nós vemos. Ou melhor, a partir daquilo que nós vemos. Nós emitimos um julgamento, nós emitimos uma opinião, uma ideia, não é? Tem até um ditado em que diz que a primeira impressão é a que fica. Então é a partir do nosso olhar que nós levamos até o nosso coração um senso de juízo, um senso de valor, uma opinião, um julgamento. É a partir do nosso olhar, ou seja, o olhar de cada um, que vai haver trevas, ou seja, coisas que não são de Deus, coisas que, por exemplo, inveja, julgamentos precipitados, difamação, um olhar que não é misericordioso, um olhar que é de raiva, um olhar que é de intriga, um olhar que é maldoso. Então, isso vai ser levado para o nosso coração e produzirá trevas. Ao contrário, se os nossos olhos forem bons, eles vão o quê? Já que eles são candeias, eles vão o quê? Trazer luz para o nosso interior, para o nosso coração, para a nossa vida. E automaticamente, olha só a ligação que há. Em outras passagens, nós vemos que a palavra de Deus nos afirma que a boca fala que o coração está cheio. Se os olhos são bons, haverá luz em nosso corpo. O nosso coração estará com luz, estará com bons sentimentos, estará com boas ideias, estará misericordioso. E isso automaticamente, se está no nosso coração, vai também sair, ou seja, vai também ser ratificado, ou seja, frisado, confirmado pela nossa boca, pelo nosso falar. Então, olha que interessante esse processo. E muitas vezes, não é? Esse processo nós não fazemos nenhuma análise sobre nós. E nós precisamos nos analisar com cerca disso. O que os nossos olhos estão vendo, qual é o senso de valor que nós estamos atribuindo, de que maneira nós estamos enxergando as pessoas, as situações, de que maneira nós estamos emitindo ao nosso coração um julgamento, um juízo, um valor.
e que automaticamente isso sai pela nossa boca, ou seja, o nosso discurso vem afirmar, vem aí colocar em voga aquilo que é dentro do nosso coração, que uma vez teve entrada pelo nosso olhar. Né? O nosso olhar é capaz de cobiçar algo ou não. O nosso olhar é capaz de dizer algo mesmo não dizendo em palavras. Mesmo às vezes nem em gestos e nem em atitudes. Mas ao coração é decodificado como tal pensamento, tal ideia, tal julgamento. Então, a palavra de Deus nos diz que a candeia do nosso corpo são os olhos. Ou seja, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, o teu coração haverá luz, a tua boca falará daquilo que há no teu coração, que é luz. E isso é um círculo também vicioso, né? Que podemos dizer. Os olhos levam para o coração, a boca fala, né? Assim como também nós vemos alguma coisa e, o nosso coração tem algo guardado, e assim a nossa boca fala, os nossos olhos veem, e assim vai reproduzindo repetidamente esse círculo. Então, automaticamente, se em nosso coração há trevas, nós também vamos emitir com o nosso olhar aquilo que é trevas. Nós vamos enxergar coisas ruins, nós vamos falar coisas ruins, os nossos olhos vão julgar de maneira que não é justa, os nossos olhos vão olhar de maneira às vezes maliciosa, vão emitir juízos, valores que há em nosso coração. Então, a palavra de Deus está nos orientando aqui para nós cuidarmos. Da maneira, não é só cuidar, eu enxerguei tal coisa, eu vi tal coisa. Não, é a maneira como você recebe e como você vai processar esta visão, esta imagem que você teve a partir do seu olhar. Então, é a maneira como você processa isso que vai ser levado ao teu coração. E se no teu coração anteriormente já havia trevas, mais trevas ainda haverá. Se os teus olhos não forem bons, se os teus olhos não levarem a luz para o teu corpo continuará em trevas. Então, você tem que prestar atenção na maneira como você está vendo as coisas ao seu redor. E aí também não é só a questão de julgamento, né? A questão de malícia, mas às vezes até é uma situação que você precisa resolver, é uma situação que você precisa vencer, mas você está olhando com maus olhos. Você somente está enxergando o problema, mas você não está enxergando a solução, você não está enxergando o Deus que você serve. Se é que aquele, né, aquele que está servindo, né? Porque aquele que não serve, ele não vai conseguir enxergar este Deus. Mas muitas vezes nós colocamos muito maior o problema do que o Senhor. Né? Agora eu lembrei de um episódio, né? Mas de um fato de Davi. Quando ele teve ali que enfrentar o gigante Golias, as pessoas que estavam ao redor dele, se você acompanhar e fizer a leitura, você vai perceber que era o gigante Golias, era o grande Golias, o temeroso Golias, ou seja, todo mundo tinha medo dele, todo mundo agigantava ainda mais a fama dele de ser um filisteu, não é? Que era ruim, que ia acabar com o povo, que ia acabar com Davi também. Então, as pessoas ali, e ainda mais isso se confirmava ao verem, né, a estatura de Davi e quem ele era, apacentador lá das ovelhas, né? Então, viam ainda como, esse aí vai ser presa fácil, esse aí vai ser massacrado pelo gigante Golias. Então, o olhar das pessoas também confirmavam e reafirmavam e ainda agigantavam ainda mais o gigante Golias, não é? Mas Davi não teve esse olhar. Ele olhou de maneira diferente para o gigante. Por quê? Porque ele viu a quem? Deus. Os olhos dele estavam vendo Deus. Ele estava tendo ali uma outra visão. Ele não estava vendo o problema, ele estava focando em Deus, na solução, em quem era Deus, que era maior do que aquele gigante Golias, que com certeza ele iria derrotar
o gigante Golias. Então, os olhos de Davi trouxeram luz para o seu coração. E o seu coração se alegrou, de tal forma que ele mesmo ali confessava que ele iria, ele iria por ele mesmo, mas quem iria lutar, quem daria força para ele, quem derrubaria o gigante Golias era o Senhor. E isso seus lábios confessaram. Então, olha que tremendo é isso. A maneira como nós enxergamos as coisas, isso vai para o nosso coração. E à medida que vai para o nosso coração, a nossa boca fala, a nossa boca confessa. Então, a sua boca vai confessar derrota ou pode confessar vitória. Depende também daquilo que você, da maneira como você está vendo uma situação. Então, eu lembrei-me agora desse fato, e trago aqui para vocês como exemplo. Se você está passando por uma situação que se identifica com a de Golias, lembre-se que os seus olhos precisam ser bons, você precisa ver Deus, você não tem que agigantar ninguém e nem nada. Você tem que saber que Deus é maior do que tudo, do que todos esses problemas, do que tudo que você está passando, e que Ele está com você e que lhe dará a vitória. Então, mude a maneira como você vê e enfrenta aquilo que está ao seu redor, aquilo que você está vendo. E outra coisa, não é? Nós não andamos por vista, a palavra de Deus nos diz. Nós andamos por fé. Os nossos olhos não têm que andar por aquilo que nós estamos vendo fisicamente. Nós temos que andar por fé. E quando nós andamos por fé, nós enxergamos por fé. E quando nós enxergamos por fé, o nosso interior tem luz, porque a fé é luz. Então, o nosso interior é preenchido com luz. E a partir do momento que o nosso coração, o nosso interior tem luz, os nossos lábios também confessam luz, também confessam vitórias, também confessam a fé. E isso fortalece você, porque vai ser um círculo vicioso. Cada vez mais que você vê as coisas, você vai olhar com fé e vai ter mais luz e vai confessar a fé, e isso vai fortalecer mais você. Então veja que tremendo é isso, é esse entendimento que o Senhor está nos proporcionando, está nos dando. Que nós venhamos agora, a partir deste momento, começar, se estávamos vendo de maneira errada, de maneira em que haveria trevas, de maneira que estávamos agigantando as coisas ao nosso redor, que venhamos mudar, que venhamos dar lugar ao Senhor na nossa vida, dentro de nós, para que haja luz e não trevas. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, muitas vezes também, aqui falando de um outro exemplo, há pessoas que guardam rancores, não é? Que toda vez que uma situação, alguma pessoa ela lembra, ela traz à memória, a partir daquilo que ela vê, coisas ruins, coisas amargas, ela não conseguiu ainda deixar que a luz, que a fé, que o Senhor entrasse em seu coração. Por quê? Porque a visão dela sobre determinada pessoa ainda não mudou. Continua a mesma, continua em trevas, e isso vai para o nosso coração. E agora falando também, não só das trevas fisicamente falando, mas também dentro de nós pode haver trevas que são o quê? Espirituais, ou desculpa, não só espirituais, mas dentro de nós pode haver trevas que são físicas. Quando o nosso olhar também vê de maneira que não agrada ao Senhor, ou seja, de maneira que seja trevas, essas trevas entram dentro de nós, essas trevas concentram-se dentro de nós. E muitas doenças físicas, aqui eu estou dizendo, assim como as espirituais, depressão, ansiedade, muitas coisas que nos oprimem, que tiram a nossa paz, isso são doenças espirituais também, não é? Muitas precisam de medicação, algumas não, algumas entendem, conseguem, quando está no início, avançar,
não é? Mas outras precisam aí também do recurso medicinal, que o Senhor dá orientação, sim, sobre isso. Portanto, não é à toa que Ele fez, nós todos somos, né, membros do corpo de Cristo, uns ajudando os outros, e Ele dá sabedoria a essas pessoas também para nos ajudar, aqueles que são médicos, aqueles que são, enfim, doutores, aqueles que são veterinários, professores, enfim, serventes, mais determinadas funções. Mas aqui também, como eu estava falando, retomando, há também doenças físicas, não é? Muitas pessoas aí desenvolvem às vezes da doença mais simples, fisicamente falando, um resfriado, um cansaço, né? Uma virose, às vezes até uma doença mais complexa, como o câncer ou como muitas outras aí, que aqui até não saberia dizer os nomes de tais doenças, mas que podem ser desenvolvidas. E muitas vezes é porque os olhos dessa pessoa, não estou dizendo que é todos os casos, mas muitas vezes é porque os olhos estão enxergando de maneira que não agrada ao Senhor, que não é como o Senhor gostaria que fosse. E nós guardamos dentro de nós, não é? Essas trevas, ou seja, a mágoa, o rancor, a dor, o sentimento ruim, vamos dizer assim, a ansiedade, a discórdia, uma sensação, né? O medo, uma sensação ruim. E tudo isso vai o quê? Somando dentro da pessoa a ponto que o seu corpo começa a ficar debilitado e aí fica frágil, vulnerável a qualquer vírus, a qualquer bactéria. E aí a pessoa vai enfraquecendo, o seu sistema imunológico também enfraquece. Então, a nossa vida física, não só espiritual, também depende muito de como nós estamos enxergando as coisas, a situação e as pessoas. Então, nós temos que nos atentar para isso, nós precisamos nos examinar, nós precisamos fazer uma autoanálise para ver se em algum momento nós não estamos deixando isso acontecer conosco, ou até mesmo muitas vezes. Né? Há casos que não, há casos que são meramente contrair uma doença de maneira física mesmo, né? Não tem nada a ver com o olhar, com o coração. São pessoas que servem a Deus, são pessoas que têm um coração grato, são pessoas que têm um coração misericordioso, são pessoas que têm luz dentro delas. E com certeza, dias a mais ou dias a menos, ela vai ter aí a alegria e satisfação, porque o Senhor já curou ela. Ela vai ter a alegria de saber que está curada também. Mas há casos, sim, que nós não podemos ser hipócritas de dizer que não, porque muitas vezes nós pecamos com nossos olhos, nós atraímos trevas para o nosso corpo, para a nossa vida física e espiritual. Que o Espírito Santo venha te dar aí mais aporte para que você venha aprender dele, para que você venha identificar isso tudo que eu aqui comentei e venha eliminar tudo isso de você. Que nós venhamos estar aí obedecendo ao Senhor e venhamos estar cautelosos, cuidando com aquilo que nós estamos olhando, com aquilo que muitas vezes até olhamos para coisas que não temos que olhar. E também entra aí, né? Não é só olhar, eu posso olhar todas as coisas e depois eu emito um senso, um valor, ou tenho uma ideia, enfim, né? O meu pensamento, enfim. Não, muitas vezes nós temos que não olhar, nós temos que desviar o nosso olhar. Então, que o Senhor aí venha te dar mais instrução, que o Senhor venha te orientar, para que nós venhamos então ser, não é? Ter este membro, né, os olhos, como candeia do nosso corpo que traz luz para o nosso interior, que traga luz para o nosso coração. E a partir daí a nossa boca, consequentemente, irá também falar de luz, irá também emitir bons diagnósticos, irá também falar de coisas boas, daquilo que o Senhor fez e ainda vai fazer, da alegria do Senhor. Coisas que edificam e não que mortificam. Que o Senhor venha te dar direção. Tenha um ótimo dia
e até uma próxima mensagem, se Deus quiser.